Olá pessoal, tudo bem? Vamos analisar neste bloco uma questão aplicada pela Banca FGV, prova de auditor fiscal da Cefaz do Amazonas, aplicada em 2022. É uma questão que trata do CPC 06, que trata de arrendamentos. Inclusive, uma questão polêmica, né? Olha o que ele diz. Uma sociedade empresária comercial tem um ativo total de 400 milhões. Diz ainda que no ano de X1, ela resolve começar a atuar no comércio eletrônico, efetuando o arrendamento de um galpão. Arrendamento de um galpão, que será usado entre os meses de junho a dezembro. Então, olha só, junho a dezembro. A gente tem o que aqui? 7 meses, né? 7 meses. Ele fala que o valor do arrendamento é de 1 milhão e a taxa de desconto utilizada no período é de 5%. Ele fala que a sociedade empresária avalia o melhor modo de contabilização do galpão em suas demonstrações contábeis, seguindo as diretrizes do CPC 06, ponderadas com a restrição de custo prevista aí no CPC 00, né? Ou seja, o custo-benefício de gerar aquela informação, né? Basicamente ele está falando, olha, essa entidade ela está analisando se vale a pena, por exemplo, você ativar esse item, objeto de arrendamento, esse ativo subjacente que é objeto do arrendamento, ativar e também reconhecer os passivos correspondentes, ou simplesmente deixar de reconhecer de acordo com as disposições a respeito de isenção no reconhecimento, conforme os itens 5 e 6 do pronunciamento técnico CPC 06. Então ele fala, de acordo com o pronunciamento técnico CPC 06, assinale a opção que indica a contabilização do galpão e sua justificativa. Então, essa questão, eu digo que ela foi um pouquinho infeliz porque ela não deixou clara para a gente em nenhum momento ela deixou clara que essa entidade, ela deveria, por exemplo, ela optou por aplicar os requisitos de isenção de reconhecimento. Em nenhum momento ele fala, olha, ele falou de avaliar. A sociedade empresária avalia o melhor modo de contabilização. Então, nesse sentido, eu julgo que foi uma falha, porque a isenção de reconhecimento é uma faculdade. E lembra que o item 5, ele fala que a entidade ela pode deixar de reconhecer um ativo subjacente, objeto de um arrendamento, entidade arrendatária, em duas hipóteses. O arrendamento aqui de curto prazo, como é aqui, esse é um arrendamento de curto prazo, inferior a 12 meses, ou o arrendamento de baixo valor. Aqui, certamente, esse arrendamento não é de baixo valor. 1 milhão não é de baixo valor. Ah, professor, mas aqui esse ativo da entidade tem 400 milhões. Pouco importa. A análise de baixo valor deve ser absoluta e não relativa, né? 1 milhão não é certamente de baixo valor. Então, olha que interessante. Se ela quiser aqui, ela pode deixar de reconhecer porque ele é um arrendamento de curto prazo. Ela pode, é uma faculdade, mas não é algo necessário, absolutamente necessário, percebe? Então veja que aqui há duas hipóteses. A primeira hipótese é deixar de reconhecer o item, consequentemente tratar os pagamentos que serão realizados no futuro como se fosse ali um aluguel, debitando a despesa e creditando a conta bancos. Ou ela também pode reconhecer o ativo subjacente. De que forma? Debitando ali o ativo e creditando o passivo. E posteriormente dando baixas, né, a esse passivo quando há os pagamentos. Também vai depreciar o ativo, enfim. Tudo isso a gente vai analisar ao longo da análise do tratamento dado pelo arrendatário a esse ativo subjacente. Então olha só, aqui é um problema, porque em nenhum momento ficou claro que essa entidade deveria necessariamente optar pela isenção de reconhecimento. Então ele fala aqui, olha, ativo com base na continuidade, ativo com base no prazo de duração de contrato. Eu julgo que esse aqui pode ser assinalado, né? Pode ser assinalado. Olha lá, eu posso sim, o arrendatário ele pode sim reconhecer esse galpão e depreciá-lo ao longo do prazo de duração do contrato. Pode acontecer isso. Ele fala passivo com base na continuidade aí não fica legal, despesa com base na atividade firme também não fica legal, e aqui despesa com base no prazo de duração do contrato. Isso aqui também é verdade, se a entidade optar pela isenção de reconhecimento, ou seja, se ela quiser, ela pode fazer isso. A Banca FGV adotou esse gabarito,
Mas, mais uma vez, eu não vejo equívoco na alternativa B. E para te convencer disso, eu trouxe aqui o item 6, que fala da isenção de reconhecimento. Ele fala, olha, se... Então já começou aí, é uma faculdade, né? Se o arrendatário decidir não aplicar, inclusive só vamos lembrar que o item 5 ele fala, né, que o arrendatário ele pode deixar de reconhecer o seu ativo subjacente no caso de arrendamento de curto prazo ou baixo valor. O item 6 ele só explica um pouco mais. Então olha só, se o arrendatário decidir não aplicar, então veja que isso aqui é uma faculdade. Isso aqui é uma faculdade. Os requisitos, olha, de reconhecimento desse arrendamento de curto prazo ou de baixo valor, o arrendatário então deve reconhecer, nesse caso, esses pagamentos realizados como despesa ao longo do prazo do arrendamento, que foi exatamente a alternativa E. Mas veja que isso é uma faculdade. Inclusive, para reforçar esse meu argumento, eu inseri aqui o item 60. Ele fala, olha, o arrendatário que contabiliza arrendamentos de curto prazo e de baixo valor, aplicando o item 6, deve divulgar esse fato. Ou seja, você percebe que caso o arrendatário queira, é uma faculdade, não reconhecer esse ativo subjacente, porque ele é um ativo de baixo valor ou arrendamento de curto prazo, eu tenho que divulgar esse fato. Então, é tão claro, na minha opinião, que isso é uma faculdade e, consequentemente, de acordo com os dados do enunciado, você tem duas alternativas corretas, mas a gente tentou anular essa questão e a FGV, ela é dura na queda, né? Ela não assume os seus próprios erros e ela manteve o gabarito alternativa B. A alternativa E como gabarito. Então, o que eu acho que o examinador ele deveria ter cravado? Ele deveria ter falado o seguinte aqui. Olha, considerando que essa entidade optou por observar os requisitos relacionados à isenção de reconhecimento, aí tudo bem, aí a alternativa E seria somente o gabarito possível, né? Não teríamos a possibilidade da alternativa B, porque ele cravou, mas em nenhum momento ele fala isso. Ele fala que a sociedade empresária avalia o melhor modo de contabilização. Tudo bem, ele até deixa aqui, né? Ele dá uma deixa falando da restrição de custo. Ah, tudo bem. Considerando a restrição de custo, daria para a gente entender que daria muito trabalho para você ativar o item, ficar depreciando ele ao longo do prazo do contrato, reconhecer o passe. Tudo bem, daria até para a gente pensar aqui que seria uma solução mais fácil simplesmente adotar a isenção de reconhecimento. Mas não ficou claro, não ficou tão objetivo aqui nesse enunciado, não é? Mas enfim, é uma questão muito boa para a gente discutir os aspectos relacionados à isenção de reconhecimento, que eu julgo que as bancas continuarão cobrando em futuras provas, então tenha atenção. Grande abraço, pessoal!